Boa tarde, meninas. Esse é o nosso terceiro dia de jejum, terceira terça-feira. Nós tivemos o nosso primeiro, a reflexão em Salmos 45, ungido é a noiva. Tivemos o nosso segundo, uma reflexão da parábola das 10 virgens, Mateus 25. E hoje o Senhor nos deu uma outra direção. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra, que está em Marcos 2, do 18 até o 22, que diz o seguinte: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, quando o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte das vestes velhas e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém, Senhor. Que teu Espírito continue nos guiando, nos dirigindo, em nome de Jesus. A gente observa aqui nessa palavra que os discípulos de João e os discípulos de fariseu foram até Jesus, que estava reunido com seus discípulos, e começaram a questionar Jesus acerca do porquê eles jejuavam e seus discípulos não jejuavam. E Jesus ele faz uma pergunta para eles. Nós acabamos de ler aqui. Jesus, na verdade, respondeu como uma forma de uma pergunta: pode, porventura, jejuar os convidados para o casamento quando o noivo está com eles? E aí Jesus dá uma palavra afirmativa: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. E Jesus traz uma outra palavra para eles, dizendo: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. E eu fiquei meditando aqui nessa palavra que o Senhor quer dizer com isso. Eu confesso que já tem bastante tempo, esse texto é muito conhecido, mas eu sempre ficava assim, meditando nessa palavra e não conseguia, às vezes, entender a profundidade dela. Mas nesse período em que eu estava buscando ouvir do Senhor, qual seria a reflexão para hoje, e o Espírito Santo, ele me levou a essa palavra, e quando eu comecei a meditar nesse momento aqui, no versículo 20, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. E aí o Espírito Santo começou a me trazer uma revelação interessante. Jesus aqui está dizendo para eles do tempo em que o noivo será tirado. E Jesus, ele antes dele se entregar à morte e dele ressuscitar, ele começou a pregar aos discípulos, preparando os discípulos para o momento em que o noivo seria retirado. Porque naquele momento Jesus estava presente com eles como homem, ali no meio deles. Mas Jesus já vinha preparando eles e que um dia ele iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. E ele fala para os discípulos lá no Evangelho de João 14, ele diz para os discípulos assim, João 14, do versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
E o Senhor falando essa palavra, o homem natural dá um nó na mente. Como é isso? O Senhor vai, um pouco não me vereis, mais um pouco me vereis. E Jesus estava dizendo, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E vocês vão me ver, eu estarei em vós. Jesus estava falando aqui acerca da sua ressurreição. E ele continua falando para os discípulos em João 16, a partir do versículo 7 diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Então Jesus já estava dizendo que para que o Consolador, o Espírito dele, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, viesse, era necessário que ele fosse. E quando ele está conversando aqui com os discípulos, dizendo, para os discípulos de João e os discípulos do fariseu, os discípulos de João que vieram argumentar, nós jejuamos, discípulos de fariseu jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Nesse momento, quando Jesus está falando aqui com eles, e ele diz, agora eu estou aqui, eu estou no meio deles, em corpo como homem, mas vai chegar um dia em que eu não estarei mais no meio deles. E quando o noivo for tirado, eles terão que jejuar. Jesus estava falando disso. E por que eles terão que jejuar? Vocês lembram que nós falamos no início do nosso primeiro dia do jejum, eu gravei um áudio explicando e falando que o jejum ele é para sacrificar, não o corpo, mas o jejum ele é um processo de morte da carne, dos desejos carnais. E quando nós mortificamos a carne, os nossos desejos e paixões, nós fortalecemos o nosso espírito, o nosso homem espiritual. A palavra do Senhor, a carta do Senhor, através do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Corinto, você vê em 1 Coríntios 2, quando ele vai falando ali que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais porque eles são loucuras, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Então é necessário que o homem espiritual seja fortalecido. E por isso Jesus fala, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Vai ser necessário jejuar. Por quê? Porque ele veio em espírito. Voltarei para vós outros, estarei em vós. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Mas como que o homem vai conseguir se comunicar, vai conseguir ter comunhão com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo, como homem natural? Na carne, ele precisa ser um homem espiritual. Ele precisa estar em espírito. Porque o Senhor ele ainda fala em 1 Coríntios 6. Agora, eu vou dar uma olhada aqui para vocês. Em 1 Coríntios 6, aí a gente vai ministrando a reflexão. E o Espírito Santo vai nos dando na hora. E eu não tinha separado essa palavra aqui para ler. Mas eu quero dar um endereço para vocês certinho. Em 1 Coríntios 6... do versículo 17, é um versículo pequeno, mas profundo. 1 Coríntios 6, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Como os discípulos iriam encontrar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se eles não jejuassem, mortificando essa natureza carnal? Por isso que é necessária a vida de jejum e oração. Não é como uma punição. Não é porque o jejum vai me dar bênção ou porque o jejum vai me salvar, não. Jesus já pagou o preço, nós já estamos salvos. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, como diz em Efésios 1:3. As bênçãos em Cristo já é nossa, mas está nas regiões celestiais. Nós só vamos alcançar em espírito. E nós só vamos ter comunhão com Ele. Os discípulos só poderiam voltar a ter comunhão com eles novamente em espírito. Não teria mais como. Ele já não estava mais como homem ali. O noivo será tirado e nesse tempo eles jejuarão. Por quê? Porque eles mortificarão os seus desejos, suas carnes para fortalecer seu espírito, para que ele seja um em espírito comigo, para que eles consigam acessar o meu coração, para que eles consigam ouvir a minha voz, a voz do espírito. Eles jejuarão, eles orarão, eles buscarão. E é isso que nós estamos fazendo, amadas, nesse tempo.
de jejum, de oração semanal, estamos acessando a ouvir o coração do nosso amado noivo. Porque estamos sendo preparadas nesse tempo aqui pelo seu Santo Espírito. Porque um dia ele vai voltar para nos buscar. E o que o Senhor está dizendo para os discípulos de João aqui é o seguinte: quando ele começa a falar de novo para os discípulos de João, e ele diz o seguinte, ele traz uma reflexão muito forte para eles, dizendo no versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e ficará maior a rotura. E ele ainda diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá o odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos de João, que vem usando, os discípulos do fariseu também como exemplo, nós jejuamos, os teus discípulos não jejuam? E Jesus instrui, agora eu estou no meio deles, mas um dia o noivo será tirado e esse tempo eles jejuarão. E Jesus diz para eles através dessa palavra aqui dizendo, o teu ritual antigo, o teu jejum religioso não vai funcionar naquele dia em que o noivo será tirado. Esse teu ritual, todo ritual religioso, todo jejum que é como uma obrigação, não é como uma devoção, como uma entrega, mas é uma obrigação religiosa, não vai funcionar. Não tente pegar teus ensinamentos antigos, as tuas estruturas velhas e achar que com isso vai alcançar. Porque religião vem de religar. É uma forma que o homem tenta se religar a Deus novamente. Mas o único meio de nos ligarmos a Deus novamente é através do novo e vivo caminho, do sangue de Jesus que abriu o caminho. É através do Senhor Jesus que abriu o caminho pelo seu Santo Espírito. O seu Santo Espírito veio para nos ligar novamente com Ele. E para isso nós precisamos fortalecer o nosso homem espiritual. Sermos homens espirituais. Sermos pessoas espirituais. Para isso nós jejuamos. Para isso nós oramos. Para isso nós buscamos a comunhão com a palavra. Não como um rito religioso, aonde eu pego as escrituras e leio. Tomo num plano de leitura em 6 meses. Leio como um ato religioso, como uma obrigação. Já cumpri meu dia, já li. Ou eu vou fazer esse jejum porque a irmã Luciana falou que a gente tem que jejuar, então vou fazer. Não! É um desejo, Senhor, eu quero. Não importa o jejum que você está fazendo, amada. Cada uma tem uma estrutura diferente uma da outra. Talvez aquelas que estão fazendo até meio-dia estão no nível de renúncia tão grandioso devido às suas condições físicas, do seu trabalho, tanto como os que estão comigo até as 15 horas. Não somos melhores, nosso jejum não é melhor. O importante é a motivação. Qual é a disposição do teu coração para renunciar? Eu passei mal, eu não pude jejuar, e agora? O Senhor te conhece. Mas como está o teu coração? Porque Ele diz aqui, não vai funcionar. Não vai tentar pegar um pano velho, umas vestes velhas, como homem velho, e tentar adaptar ao novo, porque vai rasgar. Não tente colocar um vinho novo num odre velho, porque vai arrebentar e vai perder. Você vai se perder e o vinho vai se perder. Para a gente entender melhor o odre, eu vi uma ministração um tempo atrás que falava com detalhe que o odre ele era um recipiente onde colocava os líquidos e o vinho, e ele era feito de pele de animal, de couro. E quando esse odre, essa pele ficava velha, ela ficava ressecada, enrijecida e dura. Então é como alguém já viu uma pele de couro velho, aquele negócio rígido, duro. Não é aquele couro macio, ele é duro e ele fica rígido, endurecido. E o que o Senhor está dizendo? Quando o vinho ele é colocado dentro desse recipiente, à medida que se anda, à medida que se movimenta carregando aquele odre, o vinho se move. E o vinho também fermenta. E o movimento daquele vinho sacudindo dentro daquele odre velho, ressecado, rígido, vai começar a gerar nele, ele não vai aguentar a pressão do mover do vinho e vai começar a rachar. E ele vai começar a rachar, ele está rígido, ele está endurecido e ele vai rachar, porque ele não suporta o mover do vinho, e ele vai rebentar e derramar o vinho. O odre novo é uma pele
completamente macia. Ela é macia, ela é maleável. Podemos dizer como um coração ensinável. Está disposto a aprender, está disposto a se deixar mover pelo Espírito. E conforme esse odre novo, há um movimento do Espírito, ele se move, porque ele é maleável, ele é macio. Ele se move com o mover do vinho. E esse vinho novo que o Senhor estava dizendo era: vocês não vão suportar, porque eu vou, mas meu espírito virá. E só virá o meu espírito sobre aquele que é como um coração ensinável, como um odre novo. Não vai funcionar a tua estrutura antiga, não vai funcionar a caducidade da letra, não vai funcionar a lei. Não vai funcionar mais, porque o meu espírito vai vir como pela graça para capacitar você a viver a lei, porque eu cumpri a lei. Então você não vai ter que cumprir uma lei, um ritual. O mandamento é vivo, é Cristo dentro de nós. Não era mais Jesus ali no meio deles, mas era Jesus no meio dentro deles. É Jesus dentro de nós. Então, amadas, nós temos que ser esse odre novo, porque há algo novo para o Senhor dar. E se nós não formos um coração ensinável, se nós não estivermos macia, com o nosso coração movido, quebrantado, rendido, como um odre novo, nós não vamos suportar o que Jesus está para derramar. Ele vai derramar do seu espírito, ele vai derramar mais. Ele já está dentro de nós, mas ele quer revelar coisas novas. E é isso que ele está dizendo aqui nessa passagem. Então vamos nos preparar para o odre novo. Vamos levar esse tempo de busca, nesse tempo de rendição, para que o novo do Senhor venha naqueles dias ali no campo adentro. Amém? Às 15 horas eu vou estar voltando apenas para fazer um áudio rápido só de entrega de oração, mas eu quero orar agora com vocês. Quero pedir perdão a vocês do tempo do áudio, mas como que eu vou trazer uma ministração e o Espírito está aqui queimando em mim, trazendo revelação? Né? Eu falei assim, eu vou tentar hoje fazer um áudio para as meninas de 5 minutos. Eu vou tentar. E eu estou aqui de olho no tempo, mas eu não posso deixar de passar aquilo. É precioso demais. Eu vou guardar esses áudios, porque um dia eu vou precisar ouvi-los. Eu vou tentar salvar, porque eu mesma preciso ser ministrada por essa palavra. Então, eu quero orar com vocês rapidamente. Senhor, que nesse período que estamos nos consagrando, algumas nesse horário de meio-dia já entregaram, mas o mais importante é esse tempo da semana que estamos de oração, refletindo em Tua palavra. Que o nosso coração seja um coração ensinável. Que nossa vida seja como esse odre novo. Para que quando o vinho vir, o poder do Teu Espírito vir, algo novo que o Senhor quer liberar, nós estejamos tão maleáveis, tão macias ao mover do Espírito, que não venhamos nos perder. Muitos se perderam no caminho porque não suportaram o mover do Espírito. O Espírito veio com algo novo, mas a rigidez do odre velho, ressecado, envelhecido, a religiosidade era tanta que não suportou o novo e se perdeu, se desviaram. Ou outros foram embora para outro lugar, para outra igreja, porque não aceitaram o novo. Mas o novo do Senhor está por vir. E querendo nós ou não, o novo está por vir. Ou nós sejamos um odre novo, ou nós vamos nos perder. Mas nós não vamos, Pai. Nós não queremos nos perder, nós queremos ter um coração ensinável. Então, nesse período que estamos nos separando para querer acampar dentro, nos prepara, Senhor, nos prepara. Enche-nos com vinho novo, libera o vinho novo, em nome de Jesus. Amém.